Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia para os irmãos, para as irmãs. Estamos aqui em mais um momento, da escola ministerial, um tempo onde nós temos aprendido da palavra do Senhor. Como nós falamos na semana passada, hoje nós vamos estar começando aí estudo sobre os patriarcas, vamos estar dando uma introdução geral nisso aí, mas hoje vamos estar falando de uma forma mais genérica sobre esses patriarcas e depois nós vamos ter uma aula sobre cada um dos patriarcas, já adiantando, Abraão, Isaque e Jacó. Mas como a gente tem feito antes da gente começar, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo tempo, colocar a nossa semana também na presença do Senhor. Antes disso, o Alan aí dá alô para a galera também, não é isso? Paz do Senhor, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula para a gente aprendermos juntos, né? Como o pastor já disse, hoje a gente vai fazer uma análise mais geral sobre os três patriarcas, né? E eu espero que você, esteja com toda a sua família aí para, mais uma vez, estarmos juntos nesse momento tão precioso de aprendizagem sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos aí. Coloque-se diante do Senhor, peça ao Senhor para abrir a sua mente, o seu coração nesse momento, para a gente estar aprendendo a palavra do Senhor. Paizinho, nós louvamos o teu nome, agradecemos, Senhor, a ti, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua presença, uma vez mais podermos debruçar, Senhor, sobre a tua palavra e buscarmos, Senhor, a revelação que tu tens para a nossa vida, como também, Senhor, o entendimento, Senhor, da tua palavra. Deus, a nossa oração nesse momento é que tu fique conosco, que o nosso coração e a nossa mente, Senhor, esteja diante da tua presença, para que tu venha, Senhor, ministrar, para que tu venha nos ensinar. Seja, Senhor, conosco, seja com cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, cada uma das pessoas que vão estar, Senhor, acessando, escutando essa aula. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer um entendimento. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Ok, gente, então vamos lá. Os patriarcas. Vamos estar falando aí, desses homens que foram os pais, vamos dizer assim, do povo hebraico, do povo de Deus. Vamos estar começando a trabalhar essa questão. Vamos trabalhar isso aí como que é chamada a Era dos Patriarcas. A primeira das três fases do povo hebraico na região da Palestina, na região de Canaã. Essa era, ela se dá início com a migração de Abraão e todo ali o seu grupo, que sai com ele. A gente vê aí que Ló sai, os seus pastores, as pessoas que cuidam dos seus rebanhos, essas coisas. Ele sai da cidade de Ur, lá dos caldeus, aonde é o Iraque hoje, por volta do ano 2000, entendeu? E a gente vai estar chegando à conclusão aí desse período, que é o final, o começo do Êxodo, logo depois de Deus ter instalado a Páscoa com Moisés ali, saindo do Egito. Então, esse período, a era patriarcal, ela começa no chamado de Abraão e ela termina quando o povo sai do Egito. Pastor, é interessante falar, que o senhor citou sobre as três fases, da presença do povo hebreu em Canaã, e com essa era dos patriarcas a gente está falando da primeira fase, Isso. Que é quando Abraão ele sai ali, de Ur. De Ur? Não sei, Vamos deixar isso aí para
para o pessoal pesquisar, né? Deixa eu aproveitar aqui, Alan, fazer um desafio para o povo, né? A gente escuta muito falar, né? Eu mesmo falei aqui agora, que Abraão saiu de... Abrão, né, na verdade, saiu de Ur dos Caldeus, e aí se inicia. Mas, será que foi de Ur mesmo? Eu queria deixar para vocês, semana que vem nós vamos estar começando a falar sobre Abraão mesmo. Então, eu queria que você pesquisasse isso aí. Será que foi em Ur dos Caldeus que Deus chamou ele para poder sair? Ou será que foi de outro lugar? Alan, vamos deixar para o povo ver isso aí. Vamos deixar para o povo. Não ficar dando as coisas todas prontas, não, né? Deixa. Pesquisa na sua Bíblia aí, pesquisa e vamos ver isso aí. Ok, continuando seu raciocínio aí, Alan. Não, a primeira fase do povo hebreu em Canaã começa aí na era dos patriarcas, né? E ela tem a conclusão lá no Êxodo, certo? No começo do Êxodo. No começo do Êxodo. A segunda fase é de Josué para frente. Exatamente. Que aí você tem lá o período de Josué, depois tem o período dos juízes. Depois nós vamos ter o período dos reis. Isso, né? Da instalação da monarquia, com Saul, o primeiro rei. Aí depois vem a descendência, né? Tem a separação das tribos, aí depois vem a descendência dos reis de Davi, dos filhos de Davi, né? Governando o sul. E depois tem a Babilônia, que leva um povo cativo. E aí a terceira fase do povo hebreu em Canaã é no retorno do exílio, né? Do exílio de Babilônia. São as 3 fases aí. Só para deixar claro para o pessoal em casa, né, que quando a gente fala de 3 fases, a gente está, né, se referindo a essas estadias do povo hebreu em Canaã, nesses períodos específicos da história do povo hebreu. Mas vamos lá. A Era dos Patriarcas, ela recebe esse nome por quê? Às vezes nos vem essa pergunta, né? Por que a era patriarcal? Por que isso aí? Vamos ver o seguinte, se chama-se Era dos Patriarcas, a Era Patriarcal, pelo fato da organização do povo hebreu. Ela está fundada, né, em torno ali dos patriarcas. O que são esses patriarcas, na verdade? São líderes de grandes famílias que eles reuniam diversas funções, como de chefe militar, de sacerdote e de líder político. Na verdade, esse patriarca, ele é uma junção, um acúmulo de várias funções, mas principalmente ele era o chefe militar, ele era o chefe sacerdotal e ele era também um líder político, ele que fazia as alianças, ele que trabalhava essa questão. Sim, Alon. Inclusive, pastor, nessa fase, né, que vai se formar e vai se consolidar as principais características do povo hebreu, certo? Sim. Qual eram essas características? As mais importantes? As mais importantes. As características mais importantes do povo hebreu, né, que aí nasce junto com esses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, nós podemos dizer que a principal era porque eles eram nômades. Eles eram um povo que... vamos dizer assim, seminômades. Eles andavam de um lugar para o outro, mas seminômades por quê? Porque eles ficavam muito tempo estabelecidos em um lugar. Eles não eram como os ciganos hoje, que estão aqui hoje, amanhã decidem sair e eles fazem uma transição muito rápida. Esse povo hebreu, eles ficavam um certo período num local, acampavam, um povo muito grande, eram muitas tendas, muitas coisas para se armar, então eles ficavam um bom tempo em cada lugar. E também eles eram monoteístas. Voltamos a dizer, eu já falei isso numa aula aí, era um único povo monoteísta. Porque os outros povos, eles tinham uma cultura de adoração a muitos deuses. Politeístas. E os hebreus, desde essa época patriarcal, eles já tinham a noção da existência de um único Deus. A outra coisa, outras das principais atividades aí, que eles tinham atividades pastorais. Eles trabalhavam muito com os animais.
Por que a gente coloca aí atividades pastorais como um destaque aí? Como eles eram seminômades, as atividades pastorais, eles levavam o rebanho para onde eles estavam indo. Eles não focavam muito além de fazer a agricultura. Porque eles não podiam levar a terra que eles tinham plantado, botar num saquinho ou numa carroça e levar. Então, eles trabalhavam mais atividades pastorais e daí eles negociavam as peles, a carne, os animais com os outros povos para conseguir o que eles precisavam para a sobrevivência. Essa questão da agricultura, então, ela só vai se consolidar na vida do povo hebreu, né? Na vida do povo judeu, muito lá na frente. Lá na frente, quando eles têm a posse definitiva da terra, ok? Outra coisa é a estrutura rudimentar. O que é uma estrutura rudimentar? Eles não habitavam em casas feitas de pedra, de tijolo, eram tendas. Isso era uma característica muito específica desse povo seminômade. Os outros povos já viviam em tijolos, em casas feitas de uma estrutura mais firme? Já existia alguma coisa disso aí. Faziam principalmente em pedras, cavernas, eles tinham outras formas de fazer as casas. Mas esse povo aí, ele era um povo seminômade, ok? Então não tinha como fazer isso. Eles usavam essa, vamos dizer aí, tecnologia de levantar edificações rudimentares, ou seja, que era muito simples. Então eram as tendas, as barracas que eles faziam. E outra coisa, eles eram divididos em clãs. O que seriam clãs? Há clãs mais ou menos como as tribos. Consegue entender, Alan? Seriam uma espécie de organização das famílias, né? Isso aí. As famílias, são grandes famílias, né? Que eles escolhiam, elegiam uma pessoa, principalmente para ser aquele que iria transmitir a história oral, que nós chamamos de tradição oral, que nós já falamos isso em algumas aulas atrás. Então a tradição oral, né, que tem uma importância muito grande na história dos hebreus, ela vai começar nessa era patriarcal? Começa na era patriarcal. Eles começam a contar a história deles aí, ok? Isso se perde em um determinado momento. Principalmente quando eles estão aí indo para a Babilônia, essa fase se perde um pouco da história, mas continua valendo essa questão aí da história, da tradição oral. Essa pessoa que era o chefe, ele era conhecido como Goel, aquele que tinha a responsabilidade. Então, recapitulando aí, qual eram as principais características do povo hebreu? Fala pra gente aí. Eles eram monoteístas. Exato. Eles eram seminômades. Uhum. Eles mexiam com atividades pastorais. Ok. Eles viviam em estruturas, né, de casas rudimentares, que eram as tendas, né? As moradias deles eram em tendas. E eles se organizavam em clãs, que eram as grandes famílias, né? Que inclusive deu origem às 12 tribos. Lá na frente vai dar, depois do terceiro patriarca, né, que é Jacó, Israel, os filhos dele vão dizer assim, aperfeiçoar essas clãs, dividindo em tribos, ok? Então, gente, essa aí é a introdução aí sobre a era patriarcal. Vamos então trabalhar um pouquinho. Hoje nós vamos falar de uma forma geral. Não vamos demorar muito, nós vamos estar falando aí um pouco das características de Abraão, um pouco das características de Isaac e um pouco de Jacó. Depois nós vamos parar para estudar cada um desses personagens bíblicos, ok? Então vamos começar com o primeiro patriarca? Vamos. Vamos lá, Abraão. Abrão, né? Abrão, né? O que significa esse nome Abrão? O nome Abrão, né? Ele significa pai exaltado. Abrão. Abrão. E Abraão, né? Ele significa pai de multidão, ou pai de multidões, conforme a gente conhece muito nos nossos cultos, né? Nas nossas escolas dominicais e por aí vai. Então é importante a gente entender isso. Abrão significa pai exaltado.
vamos dizer assim, dá até uma ideia de uma pessoa importante, de uma pessoa que não sei se daria certo dizer isso, seria certo, mas de repente até uma pessoa um pouco, como que eu vou dizer, soberba, entendeu? E Deus troca o nome de Abrão, né? Troca Para Abraão. depois da promessa. Abraão, que aí não é mais um cara que se sente uma pessoa, um cara, de vamos dizer assim, certamente um pouco soberbo. Ele já vai ser conhecido como o pai de multidões, aquele que a promessa vai se cumprir nele. Inclusive, né, quando Deus chama Abrão, né, ele não chamou Uhum. Abraão, ele chamou primeiro Abraão. Abrão, né? E o nome Abrão já significava pai exaltado, mas ele ainda não era pai. Eu tô certo? Sim, sim, é isso aí. É isso aí. Ele vai ser pai lá na De frente. certa forma, uma palavra profética, né? Porque a gente vê aí claramente o radical da palavra aí, ab, que é pai em Aba, hebraico. né? Ab é o radical. Por quê? Deixa eu abrir um parênteses aqui, ela falar uma coisa aí. Muitas vezes a gente fala, né? E eu vejo escrito aba com um B, com dois Bs, entendeu? Ali, e às vezes só ab, o A e o B. O ab, o A e o B é o radical da palavra pai. Quando a gente vê com dois Bs, Abá com dois Bs, na verdade não está escrito em hebraico, está escrito em aramaico. Você vai ver isso mais perto do Novo Testamento. Quando você pega o texto original, que foi escrito em aramaico, não em hebraico, aí está o aba com dois Bs, que é aramaico. O aba com um B só, ou com o A e o B mudo, é a palavra em hebraico para pai, tá? Saímos um pouquinho aqui do foco. A gente pode Só pra entender gente saber. o aramaico como sendo um hebraico mais arcaico, mais rudimentar. Isso aí. Porque você tem o hebraico bíblico, né, antigo, aí você tem o aramaico, aí depois você vai ter o hebraico contemporâneo, o hebraico clássico, tá? Então, esse aramaico, ele tá no meio dos dois aí, do hebraico bíblico, que é um pouco mais antigo, e do hebraico moderno, que é mais novo. O aramaico aí, ele tá no meio disso aí. Ok? Mas vamos continuar? Fala aí pra gente, Alan, um pouquinho mais sobre Abraão, sobre o que os pensadores aí pensam arqueologicamente sobre esses patriarcas, principalmente sobre Abraão. O que você consegue falar pra gente disso aí? Os pesquisadores, né, da área da arqueologia, eles afirmam que ainda não encontraram evidências arqueológicas que confirmam a existência de Abraão, Isaque e Jacó, né? Então, tudo que a gente conhece, esse muito que a gente conhece sobre a vida deles, é encontrado em textos religiosos, como, por exemplo, a nossa Bíblia e também o Alcorão, né? Verdade. Então, tudo que a gente conhece sobre eles é conhecido desses textos religiosos. Sim. Mas, em algumas, né, pesquisas recentes que foram feitas, né, elas indicam a existência de aldeias com os nomes de alguns familiares de Abraão, que é, por exemplo, né, o seu avô Naor e o seu bisavô Serug. Então, a arqueologia atual encontrou a existência dessas aldeias, né, com esses nomes, fazendo referência aos antepassados de Abraão, né? E isso foi encontrado numa área que hoje fica atualmente na Turquia, que é conhecida como a região de Arã. Antigamente era conhecida, né, como Arã. É interessante a gente falar, queridos, o seguinte: a ciência, a arqueologia, hoje parece que tem uma perseguição contra a Bíblia, contra a fé. Então, em todos os momentos, nós vamos encontrar na ciência, e até mesmo na ciência religiosa, na ciência bíblica, parece que a gente
eles buscam uma forma de tirar totalmente o crédito da palavra de Deus. Mas como Deus é um Deus que ele vem se revelando através da história, e essas escavações mais contemporâneas que acham essas cidades aí com os nomes, né, do avô e do bisavô de Abrão, já vai sinalizar que, na verdade, esses homens, eu creio na existência desses homens. Amém. Se a ciência está tentando falar outra coisa, Deus a cada dia está mostrando, tem uma cidade aqui, tem uma coisa ali. E Deus vai se revelando através da história, e com certeza a ciência vai ter que se curvar diante da história bíblica, da história que é a que eu tenho e você tem, Alan, e todos os cristãos têm como a verdade. Inclusive, né, com o avanço da tecnologia, isso tem ajudado a arqueologia a descobrir evidências que comprovam a veracidade da Bíblia. Sim. Né, que comprovam as histórias que são relatadas na Bíblia, né? Então, de certo modo, quando os cientistas e os arqueólogos afirmam, mas não tem evidências que comprovam isso e tal, mas a gente vê que à medida que o tempo vai avançando e a tecnologia vai aumentando, muitas evidências que comprovam essas histórias bíblicas, elas estão sendo encontradas nos dias atuais. Então, isso Sim. também é um ponto de vista que a gente tem que pensar. Verdade. Mas vamos continuar um pouquinho mais sobre Abraão. Não vamos falar muito não, porque nós vamos deixar para a nossa aula específica sobre Abraão, né? Mas é interessante a gente colocar mais alguns pontos aí, que nessa época aí, na formação do povo de Israel, né, do povo hebreu, Deus aparece a Abraão, né? Que depois tem o seu nome trocado, como nós já falamos aí, explicamos os significados do nome, e ele dá uma ordenância a Abraão: sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te indicar. Eu acho incrível, Alan, como Abraão tinha uma segurança e uma fé em Deus, que Deus ia fazer ele sair de um lugar onde já estava estabilizado e ir para um lugar que Deus não fala qual é esse lugar. Simplesmente junta as suas coisas aí e parte, Abraão. E esse homem, ele recebe essa palavra e ele vai, né? Ele está seguro que Deus falou com ele. E quantas vezes hoje, queridos, Deus fala com a gente, Deus mostra um caminho para a gente e a gente resiste. A gente vê esse homem aí, né, que teve seu nome marcado na história, ele não entra em questionamento com Deus, simplesmente ele obedece. E qual era aí a promessa que Deus dava para ele, Alan? Ele promete, né? ele promete uma terra para ele, e promete que faria dele uma grande descendência, né? Uma grande nação. Então essa é a promessa que Deus ele dá para Abrão, né, no caso. Interessante que não é uma terra pequena, né? Não. É uma terra que ela vai lá do Nilo, lá da fronteira do Egito, e vem até o grande rio, o rio Eufrates. Ele pega toda essa Mesopotâmia e Canaã aí. É uma extensão no mapa bem grande. E Deus fala com ele: olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, para o oeste, até onde os seus olhos alcançar, mais do que isso eu vou te dar, Abraão. E o interessante, pastor, é que ele obedece esse mandamento, essa ordem de Deus, e ele, né, naquela região, ele dá origem não só à nação dos judeus, mas ele também dá origem a todas as nações daquela região. Exatamente. Então não são só os judeus, o povo hebreu, né? O povo hebreu que vai ser descendência de Abraão. Muitas nações vão ser descendência dele também, como por exemplo os ismaelitas. Sim. É interessante isso aí, que às vezes nós pensamos, né, de uma forma geral, que Deus chamou Abrão, trocou o nome para Abrão e constituiu a nação de Israel. Mas não foi bem isso, né? A gente começa a ver aí que teve outras nações.
Mas vamos fazer uma coisa aí, Alain. Vamos parar em Abraão por hoje? Vamos parar por aí e nós, na próxima aula, nós vamos falar só sobre Abraão. Abraão e Abraão. Vamos dar detalhes da vida dele, o que isso pode trazer de ensinamento para a gente nos dias de hoje, ok? Vamos parar por aí, porque já está dando coisa demais de Abraão para esse povo. Vamos deixar esse povo pesquisar aí, ó. O desafio que a gente deixa para vocês, pesquisem sobre Abraão, que na próxima aula nós vamos estar aí falando sobre isso aí. E mais uma vez eu falo, né? Se você tem perguntas, escrevem aí que na medida do possível o Alan vai responder. Ok? Eu vou dizer não sei, tá? Eu vou passar essa bola para ele. Vamos lá, gente. Então, o segundo patriarca, quem é? Isaac. Vou falar um pouquinho sobre Isaac. Isaac, essa palavra Isaac, né? Esse nome, significa ele ri. É muito interessante, eu não vou entrar muito em detalhes, isso aqui nós também vamos ter uma aula só sobre Isaac. Esse esse nome Isaac é dado porque quando Deus aparece também ali, né, a Isaac, quando tem a promessa que Isaac vai ser pai, porque também a sua esposa era estéril como Sara, Rebeca, né? E nasce Isaac, quando Isaac tem isso aí, Deus faz essa promessa e há riso. Abraão... Há gozo, alegria, né? Há riso. Ele ri. Abraão olha assim, gente... se cumpriu a promessa. E aí Abraão ri e coloca o nome do seu filho de Isaac, que é ele ri. Interessante a gente falar que Isaac, ele foi o único filho de Abraão. O único? O único filho de Abraão, não é verdade? Não. O único com Sara, né? Que é até onde eu sei. Mas Abraão, ele teve outros filhos, né? Com Quetura, por exemplo, e também teve com Agar, né? Exatamente. De Agar ele gerou Ismael. Isso. Agar era aquela egípcia, né, do qual Abraão ele teve uma relação com ela e dessa relação nasceu a Ismael. E depois a gente vai ver que Abraão ele também teve outro filho. Sim. Mas você fala sobre Abraão depois. Deixa falando sobre Isaac aqui. Deixar para a próxima aula. Então, Isaac, ele teve 2 filhos. E interessante que foram gêmeos, né? Que foi aí Esaú e Jacó. Isaac foi foi o segundo patriarca, que também, como eu já falei, a sua esposa também era estéril, mas Deus agraciou e ele tem aí os 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac, como patriarca, ele tem aí parte da sua história, né, narrada, ou seja, a sua história narrada também no livro do Gênesis, que nós estamos estudando. E Isaac nasceu quando Abraão, ele já tinha aí seus 100 anos de idade. Sara já havia cessado o seu período fértil. Isaac, ele foi o único dos patriarcas bíblicos, muito interessante a gente dizer isso, que não teve o seu nome mudado. Abrão teve o seu nome mudado para Abrão, Jacó teve o seu nome mudado para Israel, mas Isaac, dos 3 principais patriarcas, não teve o seu nome mudado. E o interessante é que ele também foi o único que permaneceu em Canaã. Ele nasce em Canaã e termina os seus dias em Canaã. Os outros não. Abrão e Jacó, eles mudam de nome, mudam de lugar, né? Mudam de cidades, mas Isaac não. A história de Isaac começa e termina em Canaã. E também ele foi o que viveu mais tempo.
Isaac, ele teve a vida mais longa, ele viveu cerca de 180 anos, todos os anos ali em Canaã. Ele é esse patriarca aí que tem a vida mais longa. Ele, pertencendo à casa de Abrão, Isaac foi circuncidado. Ah, isso é interessante esse ponto. Por quê? Porque muita gente pensa, né, ou às vezes não parou para prestar atenção nesse detalhe, mas eu já vi muita gente afirmando, pastor, que a circuncisão começou com Moisés, na época de Moisés. E a gente está vendo aqui que não, que na época dos patriarcas já havia esse costume. Mas eles tinham esse costume também como uma aliança com Deus, ou eles viam isso de outra forma? Não, uma aliança que tinha com Deus. A circuncisão, ela é uma aliança feita entre o homem e Deus o homem, ok? É uma aliança que diz o seguinte para o homem, Deus dizendo para o homem, eu estou com você. E uma aliança que o homem fala para Deus, eu estou contigo, eu sou seu servo, eu sou seu filho, eu caminho contigo, ok? Uma outra coisa interessante aí, de forma mais genérica, a gente falar sobre Isaac, foi que Abraão já tinha outro filho, né? Com Agar, no caso. Com Agar, com Ismael. Quando Isaac nasce, Ismael já era um pouco crescido. E quando Isaac, é tanto nome ir para lá e para cá, né, que às vezes a gente dá nó aqui na cabeça e na língua. Então, quando Isaac desmama, quando ele termina o seu período de amamentação, a gente vê que Ismael começa, vamos usar uma palavra contemporânea, né, de certa forma, faz bullying com Isaac. A Bíblia diz que ele zombava do seu irmão mais novo, né? Mais novo. E isso aí fez com que a sua mãe, né, Sara, tomasse uma decisão, ou seja, fizesse um pedido para o seu esposo. O Abraão, manda Agar e Ismael embora daqui. Até porque nenhuma mãe gosta de ver o filho, né, sendo ridicularizado, ainda mais por um irmão que era considerado, né, um irmão fora da promessa que Deus tinha dado. Um bastardo, vamos dizer assim. E porque a promessa era para Abraão e Sara. Agar entrou de gaiato na história ainda. Vamos ver isso aí nas próximas aulas. Então, queridos, a gente pode concluir o seguinte: querendo ou não, Ismael é filho de Abraão. Não tem como negar isso. Ele reluta, ele fala, poxa, o que eu vou fazer? Vou mandar meu filho embora. Mas Deus também fala com ele, não é só um pedido de Sara. Então, Abraão, ele cede, ele dá uma parte, não deixa Ismael ir embora sem nada, junto com Agar. Ele dá algo para eles sobreviverem, mas ele permite, ele dá e ele concorda com sua esposa e eles vão. Então, Isaac fica com Abraão, que é o filho de Sara, Ismael, que é o filho de Abraão com Agar, eles saem, vão para uma outra terra, que a gente vai estar falando sobre isso aí, porque a promessa era para Abraão e para Sara. Mas se Ismael é descendente de Abrão, Alain, como que fica essa questão aí? O que acontece é que Deus ele não abandonou o Ismael. Deus ele falou com Ismael e ele foi com Ismael. Inclusive deu a promessa para ele de que dele também faria uma grande nação mais para frente, né? Então você vê que mesmo Deus pedindo para que Abraão mandasse o Ismael embora, né? Abraão mandasse Ismael embora, mas Deus ele não abandonou o Ismael, ele foi também com Ismael, certo? Ok, é isso aí. Vamos caminhar um pouquinho aí. Vamos ver como que foi essa questão aí da vida
em família de Isaac, rapidamente, vamos passar um resumo disso aí. Olha só, quando Isaac, Alain, tinha 40 anos de idade, Abraão pensou, Isaac tem que casar. Mas o interessante é que aqui na nossa cultura, né, bem antes disso... Tem gente com 15 anos querendo casar, né? E o cara já olha para uma menina assim, já vai chegando perto, e já vai querendo namorar, e aquela coisa assim. Nessa época aí não tinha isso não, cara. Então eu que casei com 26, não casei tão velho assim. Eu casei com 21, já estou mais perto da questão bíblica, já estou mais longe da questão bíblica aí, já estou mais moderno, né? Você está um pouquinho mais perto aí. Eu demorei mais um bocadinho. Ok, mas deixando a brincadeira aí, vamos lá. Então quando eu tinha 40 anos, Abraão pensou, Isaac tem que casar. Mas aí ele não fala para Isaac, vai buscar uma namorada, vai arrumar uma namorada para você, não. Ele pega o seu servo, Eliezer, e ele manda para uma outra terra, ele manda lá para a casa do seu sobrinho Betuel, lá na Mesopotâmia, e fala assim, olha, vai lá e encontra uma esposa para o meu filho. Então tinha que ser alguém com parentesco. Com parentesco. Não podia ser ninguém de um outro povo de fora. Não, uma das características, eu não coloquei ali, né, dentro das características do povo hebreu, povo israelitas, é que eles se casavam dentro da sua família, dentro do seu parentesco ali, não direto, né, mas primo, coisa assim, era normal eles casarem. Então, Eliezer vai lá na Mesopotâmia, na casa de Betuel, e ele escolhe a Rebeca para ser a esposa de Isaac. Isaac não tinha noção quem era, mas ele foi lá, era assim na época, ele traz Rebeca e aí casa com Isaac. E uma característica aí interessante, uma curiosidade, é que Rebeca depois, também como a mãe de Isaac, ela no decorrer do tempo descobre que ela era estéril. E Deus também tem que fazer um milagre aí, né? Isaac, ele ora muito, ele coloca a sua esposa diante de Deus e o milagre acontece. Então nasce aí, o milagre acontece em dose dupla. Nasce Esaú e Jacó. E pastor, isso esbarra naquela questão de o povo que tinha muitos filhos era considerado um povo abençoado. Né? Então, quando você de repente se via numa situação em que de repente a esposa não pudesse gerar filhos, isso tinha uma certa forma um peso sobre aquela família, alguma coisa do tipo? Tinha um peso, sim. Não era bem vista a mulher que não poderia ter filho. Mas eu entendo aí que Deus permite tanto Sara como Rebeca serem estéril para dar assim, mais peso a esse Deus Todo-Poderoso, entendeu? A mulher estéril, Deus vai ter filhos. Quem está em Deus, quem caminha com Ele, Ele não vai deixar ser amaldiçoado, Ele não vai permitir que as pessoas venham olhar e zombar dos seus filhos. Então, Deus faz um milagre tanto na vida de Sara como na vida de Rebeca. É interessante que na vida de Rebeca, como eu já disse, o milagre é duplo, porque nascem gêmeos. E também é interessante a gente falar que Abraão, quando Isaac nasceu, já tinha 100 anos. Mas quando Esaú e Jacó nascem, Isaac tem por volta dos 60. Já tem uma certa idade, mas não é idoso como Abraão. Como Abraão, ok? Também é interessante a gente falar sobre um pouquinho da história de Isaac. Quando Isaac ele tinha 75 anos de idade, mesmo ali dentro de Canaã, ele muda da onde ele estava
para uma outra terra. Mas sem sair de Canaã, Sem né? sair de Canaã. Porque Isaac foi o único dos 3 principais patriarcas que nasceu e permaneceu ali. Dos limites ali de Canaã. Isso. Né? Ele vai para uma cidade que é Beer Lahai Roi. Por que a Bíblia faz questão de dizer que Isaac foi para essa terra depois da morte de seu pai? Nós vamos ver isso quando a gente estudar Isaac mais profundo, mas a gente vai ver que essa cidade, ela também faz parte da história de Ismael. Essa cidade, muito provável, foi a primeira cidade que Ismael funda com sua mãe Agar. Depois, quando a gente for falar sobre Isaac, eu vou falar sobre o significado dessa palavra, o que eles fizeram ali. Vamos trabalhar um pouco mais disso aí, ok? Então, devido à fome no local, Isaac se retira desse território depois dos filisteus de Gerar, onde viveu o seu pai anteriormente, e ele vai para essa nova terra, mas essa terra também estava sob domínio de Abimeleque. Se a gente for olhar na história de Abrão, também a gente vai encontrar aí Abimeleque. Isaac, como seu pai, ele também vai enganar Abimeleque. Sabia? Vai dizer que a Rebeca não era a esposa dele, era a irmã. Irmã. Assim como Abrão ele fez com Sara, né? Diz que Sara era a irmã dele. Entendeu? Ele faz isso aí. De certa forma a gente vê uma redundância na história, mas vamos deixar isso para a gente trabalhar na vida de Isaac. Então, Isaac vai para lá e ele volta a abrir os poços que seu pai Abrão tinha aberto. Por quê? Porque eles tinham entulhado os poços. Eles tinham fechado esses poços nessa terra. Os filisteus, eles fazem isso, né? Eles entulham os poços depois da morte de Abraão, para que ninguém mais fosse ali, porque era um povo que prosperava muito, ficava mais poderoso do que eles, então eles queriam cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim. Nós vamos tudo isso trabalhar de forma detalhada, mais uma vez eu falo, estamos dando uma visão geral. Outra coisa interessante dizer de forma geral da história de Isaac é que Isaac, ele envelheceu, ficou cego, e os seus 2 filhos, Esaú e Jacó, eles são gêmeos e eles começam os 2 querer agradar o pai. Eles começam aí a fazer isso aí. Mas quando Isaac está velho, fica cego, e ele chama o seu filho Esaú, que nasceu primeiro, e manda Esaú buscar uma caça para fazer um cozido para ele, e assim ele ia liberar a bênção da primogenitura sobre Esaú. Mas como Rebeca, ela tinha uma inclinação por Jacó, ela chama Jacó e fala: meu filho, seu pai está cego, ele pediu para Esaú fazer isso, 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 vai lá e passa na frente do seu irmão. Ou seja, armaram para que Jacó recebesse a bênção da primogenitura. E Jacó obedece a sua mãe aí, e eles fazem essa trama toda aí. Por que queriam a bênção da primogenitura? Porque o primogênito, ele recebia a maior parte da herança, a porção dobrada, dobrada da herança,
como outros privilégios mais que o primogênito ele teria. Então, ele faz essa trama aí. Um desses privilégios seria, inclusive, né, ser o chefe da família, certo? Na ausência do pai, era o primogênito que mandava e acabou, na família, né? Eu não quero entrar muito em detalhes aí, Alan, porque eu quero deixar como essa parte. Vou fazer uma coisa aqui. Você vai falar sobre Abraão, eu vou falar sobre Isaac. A próxima aula, então, vamos trocar de cadeira aqui. Meu Deus. Você vai ficar aqui, eu vou ficar aí. Para que eu fui falar isso, né? Então você vai falar sobre Abraão e eu vou falar sobre Isaac. Tá bom. O que é que vocês acham aí? Gostaram da ideia? Meu Deus. Escreva aí, ok? Tá bom. Que aí eu vou desafiar o Alan aqui, ó. Ele vai falar toda a história de Abraão na próxima aula e depois eu volto com Isaac. Ok? Tá certo. Gostou, né? Gostei, deixou, né? De novo a batata quente para mim, né? Não, Abraão é tranquilo. Abraão é mais fácil, né? Vamos ver. Para você tudo é fácil, né? Não. Mas vamos lá, gente, vamos voltar aqui. Depois de 20 anos, Abraão, perdão, até eu de novo, Isaac, né? trocando o nome. Isaac trabalhando para Labão, Jacó volta para casa e se reconcilia com seu irmão gêmeo Esaú. Não, na verdade, o Jacó trabalhando para Labão. Para né? Labão. Uhum. Ele volta depois, num determinado momento, procura o seu irmão, entendeu? E aí eles se consertam, vamos dizer assim. Volto a dizer, tudo isso a gente vai ver com muito detalhe, ok? Então nos fica restando a história de Jacó, ok? Vamos falar um pouquinho sobre esse patriarca Jacó, da visão geral, para a gente poder terminar essa aula aí introdutória sobre os patriarcas, ok? Então, pastor, né, falando sobre Jacó, a gente vê que novamente, né, assim como aconteceu com Abrão, né, que virou Abraão, o Jacó ele também vai ter o nome dele mudado, né? Sim. A palavra Jacó, pelo que eu pesquisei, significa suplantador, e ele tem o nome dele mudado para Israel, que é Deus prevalece, né? Então você vê que isso também, essa questão da mudança do nome, também vai se repetir na vida de Jacó, né? O senhor teria como falar para o pessoal a origem dessa palavra no hebraico? Jacó Yaakov. Só a pronúncia dele é o suplantador, aquele que engana. O Akov é o radical de enganador, entendeu? Em hebraico ali. Então, geralmente se traduz dessa forma, o suplantador, o enganador. Não tem muita história por trás dessa palavra, não. Okay? E Israel seria... Israel é Israel. Como se pronuncia em hebraico, o Deus prevalece. Interessante a gente ver aqui, toda palavra em hebraico que a gente pronuncia, seja no prefixo ou no sufixo da palavra, El é o radical da palavra Deus, que é o Elohim. Ok? Então, tudo que tem Deus é alguma coisa. Vamos lá. Jacó foi o filho gêmeo mais novo de Israel e Rebeca, como a gente falou, né? De Isaac. De Isaac. Ele é um dos principais dos patriarcas do povo judeu, ao lado do seu pai Isaac e do seu avô Abraão. Certamente a história de Jacó é uma das mais conhecidas na Bíblia. Até mesmo quando surge essa questão aí de encontro com Deus, essas coisas, ali sempre fala muito dessa história aí, né? Do Peniel. Do Peniel, todas essas questões aí. Não vamos entrar nisso aí não, senão o pessoal que faz encontro vai bater na gente. A descendência de Jacó deu origem às 12 tribos, que são os seus filhos. O terceiro patriarca foi Jacó, ok? Jacó ou Israel?
Na verdade, é a mesma pessoa, né? Ah, é? É, sim. Assim como o avô dele, Abraão, né, Abrão, teve o nome mudado para Abraão, a gente vai ver que a história de Jacó é parecida em relação à questão do nome. Ele também tem o nome dele mudado. Ele se chamava Jacó, Yaakov, em Yaakov, hebraico. né, que significa suplantador, Uhum, e ele teve o nome mudado para Israel, que isso. significa Deus prevalece. Prevalece. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, Alan. Uma outra coisa aqui. A gente vê muitas palavras, né? Ezequiel, Israel, muitas palavras terminadas com L, ou que começa com L. Esse, ou no prefixo ou no sufixo, L é o radical da palavra Deus. Ok? Então, sempre quando tiver L, Deus. L, na verdade, é de Elohim, que é o radical L da palavra Deus. Então, Israel, Deus prevalece. Ok? Só de curiosidade aí. Jacó, então, ele foi o irmão gêmeo de Esaú. Esaú, o filho mais novo, filho né? mais novo de Isaac com Rebeca. Ele é um dos três, como já falei, principais patriarcas, assim como o seu pai teve o... Perdão, assim como seu avô teve o nome mudado, e a história de Isaac é uma das mais conhecidas na Bíblia. A história de Jacó, no De caso, Jacó. Por que eu tô trocando tanto nome hoje, hein, Alan? Eu acho que é a Damiana que tá aqui na frente da gente A Damiana gravando tá aqui. deixando o seu Tá meio me perdido. deixando meio assim hoje, trocando tudo quanto é nome. Só pode ser, vamos lá. Mas vamos lá. Jacó, a história de Jacó foi uma das mais conhecidas da Bíblia, ok? A descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel, que são os seus 12 filhos, ok? O nascimento de Jacó, ele está aí narrado na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 25, do 21 ao 28, você vai ver a narrativa desse nascimento. Sua mãe Rebeca, também como Sara, também era estéril e esperou durante uns 20 anos com que fosse ficar grávida. Isaac ora, intercede por ela, Deus abençoa e ela tem aí os seus filhos, ok? O interessante, pastor, é que não se sabe de forma exata a época em que Jacó viveu. Alguns estudos, né, eles vão fazer lá uma estimativa que Abraão ele tenha vivido ali por volta do ano 2000 ao ano 1900 a.C., né, nessa faixa. Então, de acordo com esse estudo, se esse estudo, né, tiver realmente correto, o Jacó ele vai ter vivido em aproximadamente ali no ano 1800 a.C. Isso aí, mais ou menos essa data aí. Voltamos a dizer, né, não existe uma data muito certa. E nós estamos falando, gente, de um período muito antigo, aonde ainda não existia escrita, onde a tradição era oral, aonde até mesmo a contagem de meses, anos, era um pouco diferente de como é hoje. Então é muito difícil você colocar datas nessa, vamos dizer assim, na primeira parte, né, da história da Bíblia aí. É bem complicado você datar de forma exata isso aí. Mas, voltando a Jacó, como eu já disse um pouquinho antes, ele, vou usar uma palavra bem simples e real, né? Ele rouba a bênção da Primogenitura do seu irmão Esaú, que nasceu primeiro, sendo gêmeos. Esaú nasce primeiro, ele nasce ali segurando no calcanhar, né? Ele é o segundo a nascer, então a bênção da primogenitura era de Esaú. Embora eles fossem gêmeos, né? Mas Esaú saiu primeiro, certo? Saiu primeiro, então nasceu primeiro, não tem jeito. Ele rouba isso aí daquela forma que todos nós sabemos. O pai está cego, ele
Vai, não tinha saído para caçar. Para caçar, sua mãe vai lá e diz a ele, vai lá, faz na frente, e aquela questão toda, e ele rouba a primogenitura, porque o primogênito ele tinha o dobro da herança e ele poderia ser vamos dizer assim, palavras de hoje, né, o sacerdote do lar. Ele poderia ser aquele que iria exercer a posição mais importante. Ia tomar as principais decisões. E Rebeca, né, como tinha mais aí uma afeição por Jacó, queria que Jacó fosse essa pessoa. Isso depois vai gerar grandes problemas, conflitos, divisões de nações, e alguns até dizem que a partir desses dois aí, né, a guerra no Oriente Médio continua até os dias de hoje. Porque o Esaú, ele vai dar origem aos povos que são chamados edomitas, né? Uhum. Que a gente vai perceber na Bíblia que em alguns momentos vão se tornar povos inimigos dos povos judeus. Ok. Esaú, quando ele descobre essa trama aí, né, que Rebeca e Jacó faz, ele fica enfurecido, ele fica bravo, ele não gosta, porque ele também queria, e na verdade o direito era dele. Então, para Jacó, ele toma uma decisão, até mesmo por causa de medo do seu irmão, de repente ele foge. Ele vai para uma outra terra, Jacó ele parte dali e ele vai para a casa de alguns parentes na terra de Harã. Ele fica um tempo ali, ele viaja e ali ele tem, nesse caminho de viagem aí, ele tem uma visão noturna, aonde ele vê tem uma visão de Deus, aonde ele luta com um varão para a questão da bênção, né? Toda aí tem seu nome trocado. Eu não quero entrar em detalhes porque nós vamos estudar sobre Jacó aí no livro de Gênesis 28, vai narrar bem essa questão aí. A gente percebe então que a vida de Jacó, ela é marcada por passagem profética, né? Sim. Ele tem primeiro aquele sonho que ele vê a escada, né? Isso. Depois ele passa por diversas dificuldades na família, né, das esposas dele. Uhum. Depois ele tem também a questão do Val de Jaboque. Então você vê que a vida dele é marcada por experiências com Deus. Verdade. E depois a gente vai ter uma outra questão, né, como você falou das esposas. Ele chegando na terra de Harã, Jacó conhece uma prima, que é Raquel, filha do seu tio Labão. Jacó desejou casar-se com Raquel. Ele queria casar com Raquel, ele pede a Labão para casar, ele trabalha para poder ganhar a mão de Raquel, e depois ele é enganado também pelo seu tio, que dá a Lia para ele casar, mas como ele queria a Raquel, ele trabalha mais, e aí ele se casa com Raquel, e aí continua a questão da promessa na vida dele. A gente sabe aí que ele tem 11 filhos, né? Ele tem 11 filhos nessa terra de Harã. Isso, entendeu? E aí que vão ser a dependência a descendência dele que vai formar as tribos. E ainda estando morando com seu sogro Labão, Jacó teve 11 filhos e uma filha. Como eu disse aqui, esses são os filhos que foram gerados por suas duas esposas e por suas servas. Interessante a gente falar, né? Como eu já disse, ele casa primeiro com Lia, depois ele casa com Raquel, ele tem a maioria dos filhos com Lia e com as suas servas, e na verdade com Raquel ele só tem 2 filhos. Inclusive Raquel também era estéril? Porque demora, né? Essa questão toda. Você consegue dizer pra gente, Alan,
Quais são esses filhos e de Consigo. quais esposas que ele tem, os filhos de quais servas? Fala pra gente aí. Você tem Lia, que também é chamada Leia, né? Em Aham. algumas Traduções. traduções. E Lia, ela era mãe de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e também Diná, Que era era menina, né? Aham. Essa menina ela não entra na contagem das 12 tribos, porque a gente sabe que essa cultura patriarcal ela era muito forte na questão de privilegiar os homens. Ela né? era, de certa forma, machista, Uma né? cultura, de certa forma, machista. Né? Então, repara que o nome dos filhos são os nomes das tribos lá na frente. Né? Também tem Zilpa, que era uma das servas. De Lia, ou Leia. De Leia, né, no caso. E de Zilpa ele vai gerar Agade e Azer. Gad e Aser. E aí ele tem também filhos com a criada de Raquel, Bila, e dessa Bila, né, foram gerados Dan e Naphtali, outras tribos, né, outros que vão dar origem às tribos. E aí o que acontece? Deus ele abre a madre de Raquel, né, porque até então Raquel não estava gerando filhos para Jacó. E aí, de Raquel que vem nascer a José, que vai ter também toda uma história, né? Uma das histórias mais lindas aí do Gênesis, na minha opinião, que é a história de... Nós vamos parar isso aí no final do livro do Gênesis, nós vamos ter uma aula só sobre José também. Exatamente, essa né? história aí. E também vai ter um filho chamado Benjamim. E esse Benjamim, que seria, né, o 12º filho homem, ele já nasce em Canaã. Sim. É o único ali que nasce realmente na terra de Canaã. Ok. Jacó tem o seu nome mudado, como nós já falamos, né? De Jacó para Israel. Ele tem ali a sua vida com seu sogro, com as suas esposas. Mas certo momento da vida ele toma uma decisão. Eu vou sair de perto do meu sogro. Eu vou viver a minha vida, vamos dizer assim. Labão não gosta dessa história porque Jacó trabalha muito, ajuda muito, né? De certa forma, muito do que Labão prosperou foi pelo trabalho de Jacó. Jacó pede a ele para se retirar, ele não deixa, entendeu? Ele não deixa, mas aí ele resolve fugir. Até porque Labão ele ficava mudando o acordo, né, várias vezes e acabava, né, o Jacó então ele sente na pele aquilo que ele tinha feito com o irmão dele no passado. Esaú. Se você for ver essas 3 histórias, né, Abraão, Isaac e Jacó, tem várias coincidências nela. Começa lá em cima, lá Sara era o quê? Estéril. Rebeca era o quê? Estéril. E Raquel era o quê? Raquel, a esposa que ele amava, né? Amava, entendeu? Aí você vê aí que Jacó passa a perna em Esaú, agora Labão quer passar a perna em Jacó. Então, no decorrer do estudo desses 3 personagens, nós vamos ver mais coisas que tem em comum aí nessas histórias. Mas quando Jacó ele toma essa decisão de ir embora e seu sogro não deixa, nós podemos ver isso aí em Gênesis 32, vai ter essa história aí. Abraão ele tem Jacó tem uma certeza, eu quero sair daqui. Eu quero ir daqui, eu quero viver uma nova vida. Aí também ele toma a decisão de se encontrar com seu irmão Esaú para se reconciliar. E isso acontece, né, ali depois da questão do Vale de Jaboque. Então as coisas vão se definindo na vida de Jacó, não já mais como Jacó, mas como Israel, como uma pessoa renovada, como uma pessoa restaurada por Deus, uma pessoa perdoada por Deus. E ficava faltando essa parte aí da reconciliação com o irmão. Ele tem medo de se encontrar com o irmão, né, porque não sabe qual vai ser a reação. Na verdade, ele tomou a bênção do irmão, ele agora era o chefe, ele
ganhou mais herança, então ficou um pouco aí receoso de encontrar com o irmão, mas ele se encontra com o irmão, ele faz a reconciliação, e então passa alguns anos e Jacó ele passou a residir na Palestina. E aí, na Palestina, já reconciliado com o seu irmão, lá se forma uma grande nação. Gênesis 33 vai estar nos falando isso, e nos anos seguintes não foram anos muito fáceis para Jacó, não. Ele também começa a viver algumas dificuldades. Vou falar aqui rapidamente que os filhos Simeão e Levi tiveram sérios problemas de conflitos com os irmãos Amor por conta de um problema com Diná. Você vai ver isso aí em Gênesis capítulo 34, você vai ver essa história aí. Eu estou passando muito rápido por essa história de Jacó, que é uma história bem longa que a gente vai estudar aí. Eu vou colocar aqui uma árvore genealógica, vai aparecer na tela para vocês aí, para vocês darem uma olhadinha direitinho como tudo isso começou. Desde 100, né? Vai mostrar 100, lá as gerações de 100 até chegar nos patriarcas, que a gente está fazendo a introdução hoje. Né? Entendeu? Então, tira um tempo, dá uma olhada nessa árvore genealógica. Depois aqui, né, da aula vai ficar gravado aí na nossa página do YouTube. Você pode ir lá, fazer um print ou tirar uma foto da tela do seu computador. É interessante você dar uma olhada nessa árvore genealógica, que no decorrer dos nossos estudos aqui, nós vamos falar muito sobre isso, né? Nós vamos estar sempre nos reportando que era filho de fulano, que fez isso, que fez aquilo, saiu daqui, foi para ali. Tá? Então, queridos, essa primeira aula é uma aula introdutória, uma aula onde nós vamos colocar aí assim um gostinho para você, te incentivar, né, a você ter o desejo de estudar a palavra de Deus, e começando aí pela história dos patriarcas. Nós já falamos sobre a criação, né? Nós falamos sobre o primeiro bloco do livro de Gênesis. Agora estamos estudando a segunda parte, que são os patriarcas. Que começa, né, em Gênesis 11, versículo 10, que é a segunda parte, né, o segundo esboço que a gente falou nas aulas anteriores. Se você não lembra, você volta aí na aula anterior, pega o esboço ali que a gente falou, que você vai entender. E a terceira parte, né, do livro do Gênesis vai ser a história de José, como o Alan já falou aqui. Então hoje eu quero ficar por aqui, ok? Creio que foi algo interessante, algumas coisas aqui de repente você não conhecia, mas qual é o nosso objetivo nessa aula de hoje? Fomentar no seu coração o desejo de aprender sobre esses 3 personagens bíblicos, que é de extrema importância para o entendimento do Antigo Testamento, aí principalmente do Pentateuco. Então, que Deus gere no seu coração a fome e a sede da palavra. A gente escuta tanto falar em Abraão, Isaac e Jacó. Isso que nós falamos aqui hoje são pinceladas que a gente deu nas características principais de alguns desses patriarcas, com a nossa expectativa que tenha gerado também uma expectativa no seu coração de você aprender mais sobre esses homens. E nós vamos estar aqui para ajudar vocês a conhecer. A próxima aula o Alan vai estar falando aí sobre Abraão, e a gente vai estar aí então mergulhando na vida desse homem e ver tudo que a gente tem para aprender aí, não é verdade, Alan? Amém, é isso mesmo. Então, vamos ficar por aqui hoje? Vamos encerrar por aqui, né? E tem um desafio também para o pessoal pesquisar, né? A gente já lançou, e eu creio que a próxima aula a gente vai, né, aprender alguns detalhes novos, né? Que às vezes a gente não para perceber na vida de Abrão, né? Que virou Abraão. Ok.
E então, gente, ficamos por aqui. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que você tenha fome e sede da palavra de Deus. Essa é a nossa oração. E você tem aí um meio, né, de comunicação hoje para você aprender um pouco mais que Deus tem proporcionado a gente, que é o nosso canal. Onde, Alan? Que é o nosso canal no YouTube, né? O canal da Igreja Betel. Só você procurar lá, Igreja Betel Cabo Frio. Betel Cabo Frio, e vai estar lá o nosso canal no YouTube. Entra no canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação para você ficar sempre por dentro, né, do que está sendo postado no nosso canal no YouTube. Não só a nossa escola ministerial, Sim, mas também os cultos estão sendo transmitidos por esse canal no YouTube. Então tem sido um momento não só de aprendizado, mas também tem sido um momento profético. Edificado, né? Edificação. Estamos sendo edificados através desse canal no YouTube. Então eu convido você a se inscrever, ativar o sininho, né? A já chegar deixando o like lá, tanto no culto quanto também na escola ministerial. E é isso, pessoal. É interessante também, Alan, que nós não temos também só o culto e a escola dominical. Nós temos alguns vídeos, o pastor Reis tem feito algumas séries, né, que estão muito interessantes, que está aí. E essa semana também a gente começou com um quadro Curiosidade Bíblica, que são várias curiosidades bíblicas que a gente tem colocado aí. E é bom você estar assistindo isso aí, que também é uma forma de aprendizado da palavra de Deus. Então, veja esses vídeos aí das séries que o pastor Récio tem feito, dos quadros curiosidades bíblicas que eu tenho colocado lá, ok? Também é interessante dizer que nós continuamos aqui prontos para receber a sua doação de alimentos, né, Alan? Para a gente ajudar as famílias necessitadas nesse momento aí de pandemia, que a gente sabe que tem sido um momento difícil, mas eu creio que Deus está conosco, e se Deus tem nos dado, é porque a gente também precisa abençoar as outras pessoas. Né? Sim, eu quero agradecer, né, aos irmãos, às irmãs, discípulos de Betel que têm trago o mantimento. Graças a Deus tem sido bênção. Se eu não estou enganado, nós já conseguimos montar cerca de 100 ou um pouco mais de cestas básicas. Todos os dias tem pessoas aqui batendo na nossa porta, pedindo alimento, e nós como igreja relevante, uma igreja usada por Deus, estamos aqui para servir aos de casa e também aqueles que tocam em nossa porta pedindo alguma coisa. Então nós estamos fazendo isso. Abençoe, continue também aí trazendo o seu dízimo, a sua oferta aqui na igreja, ou fazendo transferência pela conta bancária, que também pessoas estão precisando de remédios, pessoas estão precisando de gás, e nós também temos ajudado essas pessoas, não é só com cesta básica não. Nós temos comprado remédios, nós temos comprado gás para aqueles que precisam e outras coisas mais. Nós estamos aqui como igreja para ajudar. Estamos precisando? Estamos. Temos dinheiro sobrando? Não, mas Deus tem providenciado para nós e para também servirmos aqueles que têm tocado em nossa porta. E às 19 horas hoje, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, ok? Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar encerrando essa aula. Amém. Queridos, fechem seus olhos agora, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que o Senhor realmente abriu, Senhor, as nossas mentes, para que pudéssemos estar conhecendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos agora, Deus, especificamente por cada família que tem nos assistido, por cada família, Senhor, que está aí, Deus, ligado no canal do YouTube, Pai, aprendendo na escola ministerial. Queremos pedir para que o Senhor entre realmente nessas casas, que o Espírito Santo governe realmente, Senhor, essas famílias, ó Pai. Abençoa, Senhor, os empresários, abençoa, Senhor, os trabalhadores, ó Pai, que existem na nossa igreja, Senhor. Sim. Meu Deus, que nada, Senhor, venha faltar a essas famílias. Amém. Que todo o mantimento, Senhor, seja garantido pelo Senhor. Nós queremos profetizar um tempo de paz, um tempo de amor e um tempo de conhecimento da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
E Amém. E que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus sobre a terra. Amém e amém.